Mais uma vez aqui no canal Eu Dono e hoje com a presença ilustre de um dos maiores mentores de empreendedorismo que eu conheço. Gostei dos maiores. Em particular aqui, meu mentor. Muito talvez obrigado, ele André. Saiba, talvez ele não saiba, eu acho que ele sabe. Benício Filho, e eu quero que você fique aí comigo que você vai ter muito insight no vídeo de hoje. Benício, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre inovação, sobre a cultura disruptiva das startups, não é? E hoje a gente vê um cenário totalmente diferente de 10, 15 anos atrás, né? O empreendedor hoje precisa se atualizar, precisa também estar presente para isso que está acontecendo, né? O que você pode contribuir para nós nesse cenário? Primeiro, gratidão, André, por essa oportunidade. Tenho visto o seu trabalho recente, tenho acompanhado o seu trabalho recente. Estou muito feliz de poder participar dessa jornada. Acho que quanto mais pessoas de conteúdo e do bem falando sobre empreendedorismo, melhor esse país e o mundo vão ficar, né? Então, gratidão por fazer parte desse projeto. Você foi bem bacana comigo, tá? Fazem 25 anos que eu comecei a empreender. Uau. Você falou 10, 15, né? A Ravel, que é essa empresa que eu estou estampando aqui no meu peito, fazem 25 anos que ela foi criada, né? Em Diadema, que é uma das cidades aqui do ABC. E é interessante pensar o que mudou nos últimos 25 anos em termos de empreendedorismo, né? Acho que há uma mudança de mentalidade que ela é bacana para entender um pouco a transformação do empreendedorismo no Brasil, né? E aí é bem Brasil mesmo, né? Acho que há 25 anos atrás eu empreendi por enxergar uma oportunidade. Começava a entender o mercado de tecnologia, de informática, e na época via isso como o futuro. Então eu enxerguei uma oportunidade, mas isso não era o normal, né? O normal era os empreendedores empreenderem por necessidade. Então é o cara que era mandado embora, o cara que juntava uma grana e achava que podia montar algum negócio, o cara que pegava dinheiro de algumas pessoas e montava um negócio, tendo a ilusão, e aí é ilusão mesmo, né? De que ter um negócio significava ter uma vida boa. Então ele não fazia pesquisa, não fazia nada. Vou abrir empresa para ficar rico. Se eu tenho um CNPJ, eu sou um cara bacana. Mas ele nunca pensava oportunidade de mercado, ele não pensava se tinha margem aquele produto ou serviço que ele ia empreender. Ou pior ainda, né? Isso talvez seja uma das dificuldades até hoje. Ele não fazia conta, né? Quando colocava ali o mínimo de custos e o mínimo de condições com impostos e tudo mais, o negócio não ficava de pé. Então esse empreendedor por necessidade, ele era um empreendedor típico do meu tempo. Eu acho que durante esses anos houve uma mudança desse mindset. Acho que hoje a gente tem o empreendedor por oportunidade. E aí é diferente. Aí é realmente um empreendedor que olha os problemas do mundo, olha os problemas que a gente tem e fala, isso aqui é uma oportunidade de negócio. Sim. Qual dor que ele pode resolver? De verdade, né? Dores de verdade, né? Porque não adianta a gente partir do princípio de que abrir uma nova barbearia para pôr umas coisas diferentes lá é um empreendedor que está fazendo alguma coisa diante de uma oportunidade bacana. Eu canso de ouvir, não, mas o meu tem excelência, tem qualidade, eu faço bem feito. Pô, isso não é diferencial competitivo. Isso é básico, né? Não é diferencial competitivo, né? Isso é obrigação. Sim. Se você vai abrir um negócio para não fazer com qualidade bem feito, não abra. É verdade. É verdade. Legal. E dentro desse cenário, né, dentro dessa onda que tem vindo, que já está engolindo muita gente aí, legal, né? Quais são os ingredientes necessários para o empreendedor ter êxito, ter resultado? Bacana. Para você que está assistindo o nosso conteúdo, né, eu vou deixar aqui uma dica para você seguir lá o meu Instagram. Meu Instagram é Benício Filho _. E lá no IGTV tem uns vídeos bem interessantes sobre jornada do empreendedor, sobre os 4 E's do empreendedorismo, sobre cultura de startup, digamos assim, de uma forma muito ampla, que é o que eu costumo falar, né? Apesar de ser um empreendedor que começou lá atrás com tecnologia, ao longo dos anos eu fui, digamos, me tornando especialista em cultura de startup. Sim. Quando eu falo em cultura de startup, eu falo justamente de uma forma de olhar a vida, e aí é o ser humano sempre no centro, em que tudo está baseado no propósito e na essência de cada indivíduo.
Então, se você não sabe exatamente o porquê você vai empreender, é porque você ainda está na busca do seu autoconhecimento. Sim. Então, não há o porquê empreender, né? Na verdade, não dá para pôr uma coisa na frente da outra. Quando você fala de propósito, hoje está na moda essa palavra. Está na moda. É modinha. Propósito. O que é propósito na essência? Não tem como saber o que é propósito sem primeiro saber qual é a sua essência. Então, qual é a sua essência como ser humano? Eu digo que há duas formas de responder, né? Primeiro é se você está a passeio no mundo como um turista, ou segundo, se você sabe qual é a sua essência e aí você deixa marcas. Protagonista. Isso, você deixa marcas nas outras pessoas de amor, sendo protagonista da sua história. Turista é aquele que vai para os lugares e só tira foto, não toca e não marca ninguém. Aquele que tem essência e sabe o que é, vai deixando marcas. Se eu sei quem eu sou, se eu sei o meu papel no mundo, fica fácil construir uma jornada. É consequência. Esse é o propósito. Então, o propósito é a construção de uma jornada. Para esse que sabe o que ele é e o que ele vai fazer, eu digo que encaixa uma... Não vou falar que é uma teoria, porque é um estudo prático e assim, é uma constatação nossa ao longo dos anos. Eu falo nossa porque aqui eu tenho uma empresa chamada Palestras do Conteúdo e eu e Marcos Batista, que é um dos meus mentores também, construímos juntos uma coisa que a gente chama os 4 E's do ser. Então, os 4 E's do ser, para mim, são os diferenciais para que você empreenda. Então, quais são os 4 E's do ser? Primeiro é o cara empoderado. Então, empoderamento é autoconhecimento. Sim. Não é só as mulheres que têm que se empoderar, né? A gente vive o movimento das mulheres empoderadas, tá bom, mas e o ser humano empoderado? Sim. Abaixo a divisão de sexo. Verdade. Abaixo aos rótulos, né? Rótulo é coisa de marca e de produto, e não de seres humanos. Então, primeiro ele tem que ser empoderado. Saber quem ele é na sua essência e no seu propósito. Segundo, se ele é empoderado, eu posso ser e devo ser um inconformado. E aí o inconformado é o empreendedor. Então, empoderado, inconformado, empreendedor, que envolve, e aí toda a dinâmica do marketing digital, toda a dinâmica desse mundo conectado, globalização, mídias, só que entrega. Então, os 4 E's são empoderar, empreender, envolver e entregar, senão você é uma mentira. Sim. Se eu entendo esses 4 pilares, eu já sei o que é empreender. Mas olha, lembra lá do seu propósito, da sua essência? Esses 4 E's, eles distinguem quem sabe o que é empreender ou não. Mas está faltando uma coisinha que... Está faltando 2 pontos que nos deixam alinhados com esse mundo de hoje, que é um mundo que a gente assiste claramente um retorno à espiritualidade, que é a espiritualidade e essência, os outros 2 pontos. Qual é essa espiritualidade? Não é religião e não são leis e normas. É a minha conexão com a Terra a partir do sagrado. Qual é a busca do sagrado? A busca do que eu sou como essência e o meu interrelacionamento com todos. Tem um detalhe, André. Quando isso tudo está bonito, funcionando ali com uma certa harmonia, eu passo a enxergar o que os outros não enxergam, que é a chamada beleza oculta. Eu desenvolvo um trabalho na universidade, na Unifesp, que é uma tese de mestrado em empreendedorismo, que o tema é beleza oculta. O que é beleza oculta? É aquilo que os seus olhos não veem, porque eles só te traem. É o que o seu coração enxerga. Esse é o empreendedor, esse é o ser humano que faz a diferença no mundo de hoje. Uau! Essa é a minha verdade. Sim. Essa é a verdade do Marcos Batista, essa é a sua verdade. Sim. E essa é a verdade das pessoas que não estão a passeio. A gente não veio a passeio nesse mundo. Sim. A gente tem que deixar um legado, tem que deixar um propósito. Eu não sei se você que está assistindo está sentindo a mesma coisa que eu, mas eu estou me arrepiando aqui. De verdade, né? Esse é o sagrado. O sagrado é essa nossa conexão com esse bem maior que é esse amor, né? Eu ouço às vezes assim, mas espera aí, isso aí não está muito filosófico? Então, é filosófico para quem deixou de experimentar a vida. Para quem deixou de fazer a experiência daquilo que vale a pena. Então, o empreendedorismo deixa de ser raso e vazio e passa a entregar a profundidade de um ser humano bom para o mundo. O empreendedorismo deixa de ser um business plan ou um canvas
Ou melhor, o empreendedorismo não é apenas um business plan ou um canvas, mas ele é algo maior. Ele aproveita essas ferramentas para materializar aquele ser humano que sabe fazer o bem no mundo. Ele é uma ponte entre o intangível e o tangível. Perfeito. E tudo que vale a pena na vida não é tangível. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Tudo que você mais valoriza na vida é intangível. Sim. Mas a gente precisa materializar porque o ser humano só acredita tocando. Sim. Uau. É como ele se relaciona com o meio, né? Apesar de precisarmos das coisas e dos tangíveis, é no intangível que a gente se reconhece. Uau, fantástico. Muito bom. E para quem está começando, para quem, por exemplo, está na universidade, quem dera as universidades formassem empreendedores, não é? Sim, sim. Infelizmente, é uma fábrica de operários mais qualificados, né? De empregados, né? Vamos dizer assim. Não que há demérito nisso, mas a transformação é feita por pessoas com essa mesma lógica empreendedora, né? Mas para quem tem vontade de começar, mas não sabe por onde começar, o que você poderia deixar de contribuição? Legal. Vamos partir do princípio que você pode empreender em qualquer fase da tua vida, né? Sim. Mas se você é jovem, eu diria que muito mais do que se preocupar com qual formação universitária você vai ter, seria melhor se você se dedicasse a saber que tipo de ser humano você vai ser. No mundo dos negócios e no mundo do empreendedorismo de hoje, é muito mais importante aquele que gera valor dentro de uma lógica de networking, sabendo conectar as pessoas certas com valores e propósitos, do que ter uma formação em engenharia e ser fantástico resolvendo o cálculo de integral e derivada. Sim. Isso não é tão relevante. Então, o que eu diria, a formação universitária, a formação acadêmica, ela continua sendo importante, mas num peso diferente. Eu cito um exemplo que eu gosto e que eu acredito, porque eu fiz isso ao longo da minha vida algumas vezes. Às vezes, se você pegar 1 mês da tua vida ou 2 meses da tua vida e investir um capital fazendo uma jornada na África, fazendo uma jornada na Europa para conhecer um monte de país, fazendo uma jornada na América Latina para conhecer culturas, conhecer seres humanos, dar o mínimo possível de cliques, mas conhecer o máximo possível de pessoas, isso transforma. Então eu conheço muitas pessoas, eu dou aula em algumas universidades, e eu conheço muitas pessoas que entram e saem da universidade mais burros. Eles não saem mais inteligentes, eles saem mais burros. E conheço pessoas, inclusive tem um case maravilhoso, pode também seguir lá no Instagram e é fácil, chama Mivla. Mivla, é fácil, não tem muitas Mivlas no mundo. Ela aos 40 anos, ela falou, eu vou aprender inglês e vou recomeçar a minha vida numa nova jornada. Ela se mudou para a Europa e está 1 ano lá, volta agora em dezembro, redescobrindo e ressignificando a vida dela. Transformando vidas, construindo histórias e mudando. A gente fala muito no mundo de cultura de startup de exponencialidade. Sim. Então a exponencialidade não se dá num curso universitário. Não. A exponencialidade se dá na conexão com outras pessoas. Então o que a Mivla está fazendo é um MBA condensado gigantesco. Talvez ela passasse 10 anos numa universidade. Então se você já tem uma formação, poxa, vai em busca desse conhecimento. Se você não tem uma formação ainda e está em crise, que é muito comum para quem é jovem, faz primeiro uma busca desse autoconhecimento para depois fazer uma universidade. Agora, se você tem cabelos brancos, cara, vocês são os melhores. São os melhores. Esqueça os pré, tudo que é pré não é de Deus, né? Esqueçam os prés, né? Esqueça o preconceito de que está velho, tem que se aposentar, ou o sistema não quer mais. Esqueça. Aproveite essa experiência, mas ressignifique o conhecimento para ser resposta para o mundo de hoje. Muito mais experimentado, né? Poxa, mas se conecte ao mundo de hoje. Porque eu acho que o maior desafio do conhecimento adquirido é a gente achar que ele é resposta para as perguntas do presente. E às vezes ele não é mais. Ele serve como conhecimento, serve como uma bagagem, ninguém tira, mas às vezes tem um ego ali embutido que destrói a percepção das respostas do presente, porque as perguntas mudaram. Simplesmente as perguntas mudaram. É verdade. Tudo está muito mais rápido. Muito.
Muito mais rápido. E se você tivesse 18 anos hoje, o que você faria? Olha, essa é uma pergunta bacana, mas eu acho que eu não mudaria quase nada. Eu fui um transgressor no meu tempo. Fui um irresponsável do bem, digamos assim. Esse é o nosso clã. Eu tangenciei ilegalidade muitas vezes. Tangenciei. Eu não fui ilegal. Sim. Depende do ponto de vista. Porque eu comecei a minha carreira buscando mercadoria no Paraguai. Então, olhava um projeto de empresa, não tinha todo aquele conhecimento, mas tinha muita coragem. Uhum. Então, não adianta a gente ter muitas ideias e não ter ação. Então, às vezes é bom ter poucas ideias e muita ação, porque aí você valida rápido as coisas. E a sorte segue a coragem, né? Sempre, sempre. Então eu fui em busca disso, tive muita coragem, bati muita cabeça, errei muito, mas adquiri um conhecimento que foi fundamental ao longo da minha vida. Uhum. E por vezes ao longo da minha vida, quando eu precisava de ter coragem para pivotar um negócio, né, mudar um negócio, criar outros negócios, eu recuperava justamente aquela coragem. Uhum. Poxa, mas eu fazia cada loucura quando era mais jovem. Então, eu diria que a dica que eu daria para quem está começando agora, olhando a minha própria história, é ter muita coragem. Sim. Ter muita coragem, ter muito respeito com as pessoas que você vai tocando ao longo da vida, porque elas vão ser importantes. Então, cuidado, né, em fechar portas, cuidado em machucar pessoas, cuidado em definir posturas e posições muito radicais. Uhum. A verdade é que nenhum fundamentalismo é bom. Nenhum. Nem o A, nem o B. Extremismos, né? Nem partido político, nem religião, nem time de futebol, nem posicionamento político, em nada. Uhum. Então, não que tenha que ser uma vida em cima do muro. Sim. Você pode ter os valores que para você são intangíveis e você não... Posicionamento. Você pode ter um posicionamento radical que não muda, tal, mas eu tenho que tomar cuidado com esse posicionamento para justamente não perder muita gente ao longo do caminho, né? Uhum. Então, ter coragem. Coragem. Entender a essência. Perfeito. E o seu propósito. E ter menos ideias e mais ações. Perfeito. É isso? Bacana. Bom resumo. E seguir construir jornadas. Decididamente. Construir jornadas. E não desistir, né? Não desistir. Porque tem muita gente que desiste, não é? Morre de véspera, não é? Sim. Tem tanto pela frente, tem tanto para construir, tem tanto potencial acumulado, mas não entrega isso, né? Simplesmente porque desiste. Desiste. Não tem coragem, desiste. Primeiro desafio que aparece, isso não é para mim, isso... E desiste, né? Não vai em frente. Tem um trabalho que eu faço na Ravel há muitos anos, que é escrever um calendário, né? Uhum. Eu escrevo um calendário que é distribuído para... Na verdade, tem um calendário ali, ó. Me dá um calendário daquele ali, ó. Tem um apoio aqui na filmagem, eu estou pedindo um calendário para ele. É o Japa. É o Japa. Ó, tem um calendário bonito que eu faço aqui na Ravel, eu acho ele lindo. E... Inclusive dá para comprar ele no site da Ravel, tá? Tem que vender, a gente tem que vender. Catim! Tchim! Raveltecnologia. Não, é www.ravel.com.br. E eu escrevo esse calendário, é um calendário que você vai usar o ano seguinte, então no meio do ano vigente eu escrevo o calendário do ano seguinte. Uhum. Então imagina, primeiro é um gesto de ação, você tem que fazer algo. Não é adivinhação, porque eu não sei como vão estar as coisas no ano que vem. Mas isso é a minha história. Uhum. É eu escrevendo para o mundo aquilo que eu acredito de uma maneira minha. Uhum. Cada mês tem um tema. Legal. E o tema do mês de... E é incrível como depois eu me acho nessas jornadas. O mês de outubro é um tema que eu estou pensando nele há 3 meses. Falei, qual vai ser o luto que eu vou viver em outubro? Porque é luto. Olha a frase, ó. Entendemos pouco o que é perder algo. A grande verdade é que nunca queremos perder. Respeitar os ciclos que terminam é essencial para a criação de novos movimentos. Pense sempre que perder algo pode estar ligado a libertar o outro. Acho que uma das mensagens para deixar aqui para a nossa audiência é entender os ciclos. Uhum. O empreendedor, ele é alguém que entende o que é ciclo. Porque você raramente empreende em alguma coisa para o resto da vida. Por quê? Não é porque você tem que ficar quebrando ou fechando empresa, porque o mundo muda. Uhum.
A Ravel não é a mesma. A Ravel foi transformada pelo menos 6 vezes. E está passando nesse momento por uma grande transformação. Ciclos. Iniciando e encerrando. Se eu não entendo ciclos, eu vivo do passado. Se eu não entendo ciclos, eu vivo da dor. Se eu não entendo ciclos, eu vivo da angústia. Eu vivo na angústia. Se eu entendo que aquilo começa, chega no seu ápice, e depois de um tempo pode começar a declinar e se é necessário recomeçar, eu vivo feliz, porque aí eu entendo inclusive a minha vida. Eu entendo o ciclo que se encerra em um lugar e começa em outro. Sim. E aí eu vou com coragem, porque aquilo é um novo desafio. Eu entendo o meu consumidor, o meu cliente que mudou. Eu entendo o meu próprio desafio, que às vezes aquele problema que eu criei, que criou uma empresa grande, não é mais para mim. E todo final é o início de um novo, não é? Sempre, sempre. Às vezes as pessoas se apegam, não é? Porque elas têm medo de acabar. Mas quando acaba, sempre começa outro. Sempre começa, sempre começa. É como um pai que tem um filho e os ciclos vão acabando. Acaba o ciclo da infância, acaba o ciclo da pré-adolescência, acaba o ciclo da adolescência, acaba o ciclo da juventude. E quando é maioridade, você não faz mais parte desse ciclo, porque aí é um ser humano que tem que voar. E aí o que você vai fazer com o seu ciclo de pai e mãe que agora não tem mais um ninho cheio? Se você perdeu o relacionamento com a tua esposa, você perdeu o casamento. Você não casou com seus filhos, você casou com a tua esposa. Então, olha a importância de entender os ciclos. Intensidade. O que tem a ver a jornada empreendedora com o caminho de Santiago de Compostela? Legal. Essa é uma pergunta profunda. Eu fiz a jornada de Compostela há 2 anos e meio atrás. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado em 16 de setembro de 2019, né? Sim. 30 de novembro de 2019, para quem é aqui da região do ABC ou em São Paulo, vai ser lançado o meu livro no Shopping ABC. Então Legal. Fica aqui o convite. Também pode entrar no meu site, beniciofilho.com.br, e lá vai ter mais detalhes do livro. Eu vou lançar justamente o livro sobre essa jornada. Não que o caminho de Santiago tenha necessariamente a ver com empreendedorismo, mas ele tem a ver com 2 pontos que a gente falou: essência e propósito. Eu fiz o caminho porque para mim era uma busca pessoal de entender se a minha jornada como um sacerdote do empreendedorismo estava não correta. Por que o sacerdote do empreendedorismo? Porque eu fui seminarista e sou teólogo também, e eu tinha uma ânsia de responder algumas coisas ligadas à minha essência. E eu estava um pouco cansado de tentar entender isso dentro do universo que eu estava. Eu queria mergulhar em mim mesmo, num ambiente que eu julguei ser um ambiente necessário. Não que você precise ir para Santiago de Compostela para se encontrar. Mas tinha muito a ver com a minha fé, tinha muito a ver com os meus estudos, tinha muito a ver comigo aquele caminho. E eu diria que a minha busca lá foi para encontrar o Benício Filho. Para olhar para dentro de mim e falar: estou ou não caminhando por onde eu deveria caminhar? Então, Santiago foi essa busca de tentar entender a partir da própria experiência do Tiago Maior, que é quem cria, quem faz as jornadas, né, de Santiago. E foi um empreendedor incrível, né, porque ele criou toda uma rota de evangelização em toda a Europa, principalmente na região da Espanha, Portugal e França. Então essa foi a minha busca. Então é uma busca de entender a minha existência, ressignificando mesmo o que eu tinha na minha cabeça ser o meu papel no mundo. Então há um Benício antes e depois de Santiago. Uau. Então o Benício pós-Santiago é um Benício que não tem muitas dúvidas do que ele é. Não cabe tudo que eu imagino ser, mas a gente está construindo as possibilidades para que em algum momento essa exponencialidade possa impactar ainda mais pessoas. Então foi isso que eu achei em Santiago. E entender que é um passo por vez, não é? Só mais um passo. Não dá para ter pressa na vida. É mais um passo. Não dá para ter pressa na vida, né? Não tem elevador, né? Não tem elevador, é escada. E é uma escada que dói o pé, dói as costas, dói às vezes a alma, né? Porque confrontar a nossa existência é uma dor imensa na alma. E é dessa que as pessoas não têm coragem. Fogem. É verdade. É verdade. Benício, foi um grande prazer. Obrigado Gratidão. por a gente estar conectado aqui.
numa mentalidade de abundância. Abundância, sempre. Uma mentalidade de abundância que foi uma coisa que você me ensinou que eu nunca mais vou esquecer. O mundo e o universo é abundante, não escasso. Isso aí. E quando você disse aquela frase de ficar preso no passado, no sofrimento, sofrimento é só escassez, nada mais do que escassez. E recomeços são abundância. Perfeito, perfeito. Novos ciclos. Então, obrigado por esse tempo que a gente gastou aqui, né? Bem investido, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. E obrigado por você continuar com esse trabalho brilhante que você tem à frente de tanta coisa, à frente de tantos empreendedores que buscam a tua referência, não é? Volto aqui a chamar a atenção e a convidar você para seguir o Benício nas redes sociais, né? Obrigado. Benício Filho. Benício Filho _. E todo o trabalho que ele faz com o Atlantic Hub, né? Perfeito. E esse mundo das startups, esse mundo exponencial. Então, fica aí a dica, segue o Benício, porque você sempre vai aprender alguma coisa boa. Eu aqui, tô aqui, ó, parece que eu saí da montanha-russa, de tanta informação que eu aprendi, coisa legal aqui. O Japa também tá ali, aprendeu muita coisa, eu tenho certeza. E a gente se encontra num próximo vídeo, né, Benício? Com certeza. Gratidão aí a todos. Obrigado, André. Obrigado, Japa. Estamos juntos nessa jornada que a gente pode chamar de vida, né, para alguns, né? Porque tem gente que não tá mais viva, não, tá morta. Anda no mundo morto. Verdade. Conecte com a sua essência e empreenda já. Eu te empreendedorizo. Bora pra cima. Tchau, tchau.